Sendo assim, eu convido a todos a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo, aleluia, versículo 3, né? Como eu estou sem nós, peço perdão aos nossos telespectadores, que o meu óculos quebrou e eu tenho até um outro que me ajuda, mas eu esqueci. Então eu vou pedir aqui a minha esposa, a ministra Maria José, para fazer essa leitura para mim aqui. Isso, 1 João, já está aqui na minha palavra, pode ler aqui na minha Bíblia, na minha palavra, na palavra de Deus, perdão. Está aqui na minha Bíblia, né? Eu vou pedir a ministra Maria José, minha esposa, para fazer a leitura para mim. E para os telespectadores que estão nos acompanhando, a gente vai ler o versículo 1 Tessalonicenses 5:23, vai ler Apocalipse 22:11, vai ler Hebreus 12:14 e vai ler Romanos 12:1. Tudo no decorrer desse estudo. E o tema desse estudo é Andando com Deus. 1 João. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Muito bem. Deus abençoe a todos. Podemos sentar. Andar com Deus é o tema desse estudo. E quando a gente fala andar com Deus, nós estamos falando sobre agradar a Deus. O que significa andar com Deus biblicamente? Significa agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, renunciar. O próprio Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Não existe questionamento nisso. Eu vejo algumas pessoas lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus, pessoas que querem ser crentes, que querem ser cristãos, que querem ir para o céu, mas sem fazer a vontade de Deus, fazendo a sua própria vontade, seguindo o seu próprio eu, seguindo o seu próprio coração, seguindo o seu próprio querer. E não tem como falar que está andando com Deus, e não tem como falar que está indo para o céu, que está caminhando para o céu, se estiver no seu próprio eu e fora da vontade de Deus. Andar com Deus significa renúncia, significa renunciar à sua própria vontade. E o que é renunciar à sua própria vontade? É quando a sua vontade, quando o seu eu, o seu querer, entra em confronto com a palavra. Aquilo que eu quero fazer, a palavra de Deus não quer que eu faça. Aquilo que eu quero praticar, a palavra de Deus não quer que eu pratique.
Aquilo que eu quero realizar, a palavra de Deus não quer que eu realize. Então, quando você sabe que a sua vontade agrada a Deus ou não? Quando ela entra em confronto ou quando ela entra em acordo com a palavra de Deus? Se a sua vontade confronta a palavra de Deus, isso significa que você tem que renunciar àquilo que você quer fazer, porque ela está em confronto com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não te autoriza a fazer isso, né? Então, aí vem o que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, né? E o que é negar a si mesmo? É negar aquilo que entra em confronto com a palavra. E pegar a cruz. A cruz é um compromisso. A cruz é quando você tem um compromisso com Deus, um compromisso com o Espírito Santo, um compromisso com a sua alma. Tem gente que não tem compromisso com a alma. Tem gente que fica aí sentado pensando assim: isso é besteira, isso é bobeira, eu não vou seguir isso, eu não vou fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. O problema é para onde vai a sua alma. O problema é onde você vai passar a eternidade. Você pode confrontar a palavra de Deus, você pode dizer que a palavra de Deus ela está mal interpretada, você pode dizer o que você quiser, mas na eternidade você não vai ter o que fazer, porque lá segue-se o juízo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque não tem como fazer a vontade de Deus com a sua vontade imperando, com a sua vontade reinando, com a sua vontade na frente da vontade de Deus, ou em confronto com a palavra de Deus. Então é muito simples. Servir a Deus é muito simples e não tem questionamento. O que é servir a Deus? É aceitar a vontade de Deus. O que é servir a Deus? É aceitar a palavra de Deus. O que é servir a Deus? É entender quem manda, é entender quem está no controle, é entender quem está no comando. Mas quando não entendem isso, quando não conseguem entender essa simplicidade do Evangelho e querem complicar a situação colocando a sua vontade como mandamento, porque o que está acontecendo hoje? Pessoas imperando a sua vontade, colocando elas como mandamento, colocando como ordem de Deus. E não é assim que funciona. Diga: servir a Deus é fazer a vontade dele. Servir a Deus é entender que Ele manda, que Ele está no comando, que Ele está no controle. É isso aí que é servir a Deus. E olha o que diz aqui. Então o tema da doutrina é andando com Deus. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Como nós sabemos que conhecemos a Deus? Como a gente sabe que tem uma intimidade com Deus? Como que a gente sabe que está do lado de Deus? Como que a gente sabe que está servindo a Deus? Aí, a palavra da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós sabemos que estamos servindo a Deus? Quando a gente faz um autoexame, quando a gente nos analisamos, nos examinamos. É simples. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo aquilo que agrada a Deus? Mas como saber se você está fazendo o que agrada a Deus? Como saber se você está servindo a Deus de verdade?
É quando você lê a palavra e vê que as suas atitudes estão em perfeita harmonia com a Bíblia Sagrada. É quando você vê que a prática de vida que você tem está em conformidade com a palavra de Deus. E nisso sabemos que o conhecemos, quando guardamos os mandamentos. O próprio Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não tem condição de a gente falar que está agradando a Deus se a gente não faz a vontade de Deus. Não tem como a gente falar que está agradando a Deus se a gente leva uma vida em confronto com a palavra de Deus. Ora, como posso eu servir a Deus se estiver em adultério? Como posso eu servir a Deus e falar que estou agradando a Deus se estiver fumando, se estiver bebendo, se estiver prostituindo, se estiver cobiçando, se estiver com ostentação, se estiver com vaidade mundana? Como posso eu falar que estou agradando a Deus se levar uma vida sem comunhão com o próximo? Se levar uma vida em constante contenda com o nosso próximo, com os nossos irmãos em Cristo, com as nossas irmãs em Cristo, com o nosso cônjuge. Então, para fazer a vontade de Deus, tem que ter uma renúncia. Tem que renunciar o pecado. Tem que renunciar o nosso eu. Não tem como a pessoa falar que está fazendo a vontade de Deus se ele é envolvido com obra de feitiçaria, se ele é um idólatra, se ele é envolvido com coisas que a palavra de Deus condena, como magia negra, como trabalhos que envolvem as trevas. Não tem como a gente falar que está fazendo a vontade de Deus se nós estivermos em constante confronto com a palavra. E o que nós vamos acontecer hoje? Porque nós estamos vivendo hoje uma geração de falsos profetas que se intitula cristãos, mas na verdade são anticristos, porque estão servindo a Deus, estão dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, imperando a sua própria vontade, imperando o seu próprio eu, colocando a sua própria interpretação como mandamento. Mas olha o que diz aqui: e nisto conhecemos, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se praticarmos os seus mandamentos, se praticarmos a vontade de Deus. E às vezes, irmãos, a vontade de Deus, ela não está de acordo com a nossa vontade, ou melhor dizendo, a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus em muitas ocasiões. Então, qual que tem que reinar? Qual que tem que imperar? Qual que tem que prevalecer? Se a minha vontade não está de acordo com a vontade de Deus, a minha vontade ela tem que se retirar. A minha vontade ela tem que ser renunciada para a vontade de Deus imperar, para a vontade de Deus permanecer reinando na nossa vida. Mas quando a gente não aceita fazer isso, nós estamos nos transformando em anticristo. Por mais que a gente fala que está do lado de Deus, mas se a gente não faz a vontade de Deus, se a gente não pratica a vontade de Deus e ainda ensina a palavra de Deus de forma errada, nós estamos nos transformando em anticristo, mesmo nos denominando servos de Cristo. Mas na verdade só é servo de Cristo, só é servo de Deus, só é amigo de Deus, só é filho de Deus quem faz a vontade dele.
quem segue os seus mandamentos. Isso é biblicamente. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. A gente não vê muito isso por aí. A gente não vê muita gente falando que é servo de Deus. Ah, eu sou servo de Deus. Ah, eu sou servo de Deus. Ah, eu sou crente. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou obreiro. Ah, eu sou obreira. Anda até com a Bíblia na mão, mas não pratica a palavra de Deus, irmãos. Então é muito sério isso. Se a pessoa se domina, se autodenomina crente, cristão, servo de Deus, pastor, obreiro e obreiro do Senhor, mas se não guarda a palavra de Deus, a verdade não está nele. E se a verdade não está nele, a mentira está nele. E se a mentira está nele, quem é que está prevalecendo na vida dele? Satanás. Porque a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Aí onde muitos estão se tornando anticristo sem perceber. Por quê? Porque a verdade não está nele. Por mais que ele fale, eu sou servo de Deus, por mais que ele ande com essa palavra na mão, por mais que ele se autodenomina, se auto-intitula servo de Deus, mas se a verdade não está nele, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, ele é comandado por Satanás. E se é comandado por Satanás, se torna anticristo. Muitos anticristos se fizeram no mundo, a palavra de Deus fala sobre isso. Muitos anticristos já estão no mundo. Muitos anticristos estão nos nossos templos, nas nossas igrejas, estão pregando, estão falando do amor de Deus, estão falando da palavra de Deus, mas praticando o pecado. Então são mentirosos. Se são mentirosos, são filhos do diabo. E se são filhos do diabo, são anticristo. É muito importante você saber quem você está seguindo. É muito importante você conhecer o seu líder, conhecer o seu pastor, conhecer o seu orientador espiritual. Mas, pastor, eu tenho que olhar para a vida do meu líder? Eu não tenho que olhar só para Deus? Sim, você tem que olhar só para Deus para permanecer no caminho. Mas você tem que olhar para o seu orientador espiritual, para o seu líder, para ver se ele está de acordo com a palavra de Deus. Mas aonde está essa autoridade? Quando Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se os frutos que o seu líder está dando não condiz com a palavra, está em confronto com a palavra, ele já se tornou anticristo há muito tempo. E você está seguindo um anticristo. Você está seguindo um falso servo de Deus, uma falsa serva de Deus. E isso, irmãos, é muito grave. Eu convido a todos que estão me ouvindo, ou que estão aqui presente essa noite, a fazer uma avaliação espiritual. Você está andando, não só uma avaliação espiritual, uma avaliação de prática de vida. Você está andando com Deus? Você realmente faz a vontade de Deus? A verdade de Deus está em você? A verdade está prevalecendo em você? Como que você sabe se a verdade está prevalecendo em você? Pela sua prática de vida. Você está praticando a palavra de Deus? Ou você só tem o conhecimento dela, mas está praticando o erro? Você está andando com Deus? Você está andando com a verdade? Ou você está andando com a mentira dentro de você? Se intitulando servo de Deus, mas é um mentiroso, porque não serve a Deus, não pratica a palavra de Deus. Está se intitulando uma serva de Deus, mas é uma mentirosa, porque conhece a verdade, mas não pratica. Então é uma mentirosa, é um mentiroso. E se tornou anticristo. E não percebeu. Então é muito importante essa avaliação. E olha o que diz aqui. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele.
Olha, ministro Luana, que interessante. Olha o que a palavra de Deus fala para a gente. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. O amor de Deus só está na vida daquele que guarda a palavra de Deus. Aquele que não guarda a palavra de Deus, por mais que ele fala que ama a Deus, é mentiroso. Por mais que ela fala que ama a Deus, é mentirosa. Se não guarda a palavra de Deus e fala que ama a Deus, ele tem um espírito de mentira dentro dele, um espírito de engano dentro dele. Está se auto-enganando, está tentando enganar as pessoas. Daí, a palavra, ministro Crislane, dos crentes antigos, que dizia assim: está de capa, fulano está de capa, ciclano está de capa. Por quê? Essa palavra está de capa, porque a pessoa estava se escondendo atrás da Bíblia, mas levando uma vida o quê? De mentira, uma vida de hipocrisia, uma vida de pecado, uma vida sem santidade, uma vida sem fazer a vontade de Deus, mas só de capa, né? Por fora é uma coisa, mas na realidade a prática da vida é outra. E olha o que diz aqui: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Então é fácil você saber se o amor de Deus está em você. É fácil eu saber se o amor de Deus está em mim. E não tem confusão nisso. Não adianta a gente se auto-enganar. Não adianta a gente querer tampar o sol capineiro, como diz aí. Não adianta. É simples demais. O amor de Deus está em você se você está guardando a palavra dele. É simples demais. Você está guardando a palavra de Deus? Então o amor de Deus está em você. Você não está praticando a palavra de Deus? Então o amor de Deus não está em você. É simples. E não tem dois termos nisso. Por isso a Bíblia sempre mostrou dois caminhos: estreito e o largo. Porta larga, porta estreita. Luz e treva. Bode e ovelha. Porque não tem dois termos. É um termo só. E olha o que diz aqui. Aleluia. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, quando estamos aperfeiçoando a cada dia a nossa vida na presença dele. O que é aperfeiçoar? O que é aperfeiçoar? É ter prazer em agradar a Deus, ter prazer em fazer a vontade de Deus, ter prazer em andar com Deus. Mas tem gente que não tem mais prazer em andar com Deus, não tem mais prazer em fazer a vontade de Deus. Ele já se desviou há muito tempo, só está carregando a Bíblia, só está usando um terno, só está usando uma saia comprida, um vestido comprido, um cabelo comprido, só está na aparência, mas já se desviou há muito tempo. Já deixou de ser servo de Deus há muito tempo. Já deixou de ser serva de Deus há muito tempo. Já deixou de praticar a verdade há muito tempo. Está vivendo na mentira. Está vivendo uma mentira. E não tem dois termos. Não adianta passarem a mão na sua cabeça, falar que você vai para o céu em adultério, que você vai para o céu com amante, que você vai para o céu fumando, que você vai para o céu bebendo, que você vai para o céu prostituindo, que você vai para o céu com a idolatria, que você vai para o céu com essa vida errada. Não adianta passarem a mão na sua cabeça, porque não vai. É bem clara a palavra. Nisso conhecemos quem ama a Deus e quem não ama. O que ama a Deus, a verdade está nele. E como nós sabemos que a verdade está dentro da pessoa?
quando ele pratica a palavra de Deus. Aí eu tenho uma verdade, mas você pratica ela? Não. Então você não tem a verdade. Você tem conhecimento dela, mas ela não está dentro de você. Quem tem a verdade dentro dele, ele protege ela, praticando ela, fazendo a vontade de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. E olha o que diz aqui. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. E como Cristo andou nessa terra, como Cristo andou com a sua vida humana aqui, fazendo a vontade do Pai, agradando ao Pai. O tempo todo ele apontava a sua vida para o Pai. O tempo todo ele apontava a vontade de Deus para dele. E a vontade dele para a vontade de Deus. Por isso ele disse: por que me chamas bom? Por meu Pai que está no céu. Ele quer dizer o quê? Não estou aqui pela minha vontade, mas pela vontade de Deus, pela vontade do meu Pai. Então, quando nós andamos com Cristo, nós temos que dar sinais como ele andava, agradando ao Pai. E se nós andamos com Cristo, nós temos que agradar a Ele, irmãos. Temos que fazer a vontade dEle. Não adianta passar a mão no pecado, porque Deus não aceita isso. Aí vem a palavra santidade. O que é santidade? É ter uma vida separada. E o que é ter uma vida separada? Uma vida exclusiva para Deus. A vida é toda para Deus. Vamos falar um pouco sobre santidade. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu quero que lê para mim. A ministra. Quem vai ler? A ministra Maria José. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha aí. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, vos separe em tudo para Ele. O mesmo Deus de paz vos separe em tudo para Ele. Ou seja, Deus ele tem você como exclusivo, como exclusiva, como propriedade peculiar, particular dele. Quando ele fala, quando a palavra fala, vos separe em tudo, está falando sobre exclusividade de Deus e para Deus. Em tudo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irmãos. Então, não é igual muita gente fala por aí. Deus só quer o coração, irmãos. Eu não sei nem de onde tirar essa palavra, essa interpretação, que a palavra coração está na Bíblia. Aonde tiraram essa interpretação maligna? Primeiro é que o coração ele é um músculo, né? Quando a Bíblia fala de coração, está falando da alma, do interior, de sensibilidade. Deus ele quer a exclusividade no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É tudo. Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Sejam plenamente que o corpo, a alma e o espírito sejam plenamente conservados, irmãos. Cuidado. Exclusivo para Deus. Por isso que a gente tem cuidado do nosso modo de se vestir. O crente tem que se vestir decentemente. A crente ela tem que se vestir decentemente. A gente
tem cuidado com o nosso modo de se vestir. A gente tem cuidado em manter a nossa alma protegida. E o nosso espírito? O que é o espírito? A nossa vida. A nossa vida aqui na terra, exclusiva para Deus. Cada respiração nossa é de Deus. Cada passo que a gente dá é de Deus. Cada palavra que sai da nossa boca tem que ser de Deus. Cada olhar nosso tem que ser de Deus. Nós temos que ter uma vida física com Deus. Temos que cuidar da alma, temos que cuidar do corpo, temos que cuidar do espírito. Cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. É uma ordem de Deus. Sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus. É uma constante preparação. É como a noiva se prepara para encontrar com seu noivo no altar. A gente está numa constante preparação. Estamos sempre nos preparando, nos preservando, nos guardando, mantendo o nosso corpo bonito, protegido decentemente, a nossa alma bonita, bela, cheia do Espírito Santo, o nosso espírito, a nossa vida inteira à disposição de Deus até a volta dele. Cuidado com esses falsos profetas, com esses anticristos, com essas falsas interpretações, com essas pessoas que estão levando uma vida de pecado, os mercenários que só pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro, luxúria, ostentação, está enganando as pessoas, amassageando o ego das pessoas, dizendo que vai entrar no céu de qualquer maneira. Não vai! Não vai! A verdade de Deus só está em você, só está em mim, se nós estivermos praticando ela. Quem não pratica a palavra de Deus não tem a verdade dentro dele, tem a mentira, porque ele é uma vida de engano. E volto a repetir, o pai da mentira é o diabo. Se ele reina na sua vida, ele é o seu líder, ele é que está te controlando. Mas quem faz a vontade de Deus tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Vamos ver agora. Quem vai ler para mim agora? Apocalipse 22. Apocalipse 22, 11. Lê para mim, por favor. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Olha aí, irmãos. O santo continua a santificar-se. Continua o justo fazendo justiça ainda. Continua o santo a se santificar ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. O que quer dizer isso, irmãos? Não adianta você querer discutir a Bíblia. Não adianta você querer inventar versículo. Não adianta você querer inventar interpretação. Não adianta você ir na televisão querer fazer a cabeça dos outros, querer fazer a mente dos outros, trazer uma interpretação falsa, uma interpretação mentirosa. Você vai ter um encontro com Deus na eternidade. A Bíblia fala: ai daquele que tira um tio da minha palavra, ai daquele que interpreta errado, ensina errado. Você vai prestar conta para Deus. Faz o que você quiser fazer, mas a eternidade está logo ali. A eternidade está logo ali. Mentiroso, mentirosa. Prega a palavra, mas não vive ela. Mentiroso. Prega a palavra, mas está no adultério, está na prostituição, está na fornicação, está bebendo escondido, está fumando escondido, gastando dinheiro da igreja de forma errada. Mentiroso! Mentiroso! Aquele que serve a Deus tem a verdade dentro dele, e só tem a verdade dentro dele quem pratica ela. Só está se limpando cada dia mais quem está fazendo a vontade de Deus.
está escandalizando a igreja, está escandalizando a obra de Deus na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, com os vizinhos, com a sua vida pessoal. Ai daquele a qual vem o escândalo. Você que se intitula servo de Deus, servo de Deus, cuidado! Veja se você não se transformou em anticristo. Veja se você não se transformou no pai da mentira. Veja se você não está a serviço de Satanás dizendo que é crente. Veja se você não está trabalhando para o diabo falando que é crente, carregando a Bíblia, levando um monte de gente para o inferno. Porque você caiu, quer que os outros caem também. Você fracassou, quer que os outros fracassem também. Você foi para o buraco, quer que os outros vão também. Mas é melhor você consertar. É melhor voltar para a verdade. Voltar a praticar a verdade. Volta a ser filho de Deus. E deixa de ser filho do diabo. Deixa de ser filho de Satanás. Crente. Você que se diz servo de Deus, servo de Deus, e não está praticando a verdade, está dizendo aí que vai para o céu desse jeito. Toma vergonha na cara! Não tem dois termos! A eternidade está logo ali! Sua vida pode terminar nessa terra hoje. Hoje pode ser seu último suspiro. E quando você abrir o olho, você vai encontrar logo ali na eternidade. E tudo que você está fazendo aqui e não se arrependeu, você vai prestar conta. Não tem volta se for para o inferno! Não tem volta se for para o inferno! Mas aqui você tem a oportunidade de se arrepender, pedir perdão e voltar para a verdade. Deixar de ser anticristo para ser a favor de Cristo, a favor da palavra. Não adianta falar que é crente, falar que é servo de Cristo, se não pratica a verdade de Cristo. Quem é justo, faça mais justiça. Quem é limpo, limpe-se mais. A vida de santificação tem que ter. Para com essa mania de que uma vez salvo, sempre salvo. Você é salvo de se manter ela. Você é salvo de se manter o sacrifício de Cristo na sua vida. Você é salvo de se manter a vontade de Deus na sua vida. Você é salvo de se manter a palavra de Deus na sua vida. Não vai para o céu de qualquer maneira. O que Jesus passou não foi brincadeira. O sacrifício de Cristo que ele passou não foi brincadeira. A trajetória dele não foi brincadeira. Foi pura crueldade que fizeram com ele. E ele sentiu um pecado. Foi até o final para nos salvar. Você fica aí brincando de ser crente? Fica aí brincando com o Evangelho? Fica aí na internet escandalizando o Evangelho? Fica aí na internet falando besteira? A eternidade está logo ali. Próximo versículo. Aleluia. Hebreus 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é essa paz com todos? Significa que você vai agradar todo mundo? Não. Significa que você vai estar sempre agradando a todos? Não. Paz com todos significa que você tem o seu coração limpo. O seu coração não pode ter mancha nele. Isso não significa que você vai estar concordando com o erro, compactuando com o erro para agradar todo mundo, não. Significa que você tem o seu coração limpo. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Assim somos nós. Temos que amar todas as pessoas, não o erro das pessoas. Não o erro das pessoas.
É um engano das pessoas. Até aquelas pessoas que te fazem mal, você tem que amar elas biblicamente. Mas que tipo de amor é esse? É o tipo de amor que não vai te impedir de ir para o céu. Seu coração tem que estar limpo, sem ódio, sem mágoa, sem rancor. É assim que você vai para o céu. Mas não significa que você tem que concordar com o pecado e conviver com quem está praticando o pecado. Significa que o seu coração tem que estar limpo. E a santificação sem a cor, ninguém verá o Senhor. Você não vai ver a Deus se não tiver uma vida exclusiva para Ele. Quem está falando que você vai ver a Deus de qualquer maneira é mentira. Você não vai ver a Deus se você não largar o pecado. Você sabe que tem que largar o adultério. Você sabe que tem que largar a prostituição. Você sabe que tem que largar essa fofoca, essa conversa fiada, essas calúnias que você fica colocando na vida dos outros, na internet. Você sabe que tem que largar essa amante, esse amante. Você sabe que tem que largar essa vida errada. Você sabe que não pode ser crente desse jeito, dentro de casa, brigando com seu esposo, com a sua esposa, dando mau testemunho, andando na rua escandalizando o Evangelho. Tem que ter uma vida exclusiva para Deus. Sem santificação, ninguém vai ver Deus. Sem uma vida exclusiva para Ele, não. Ser crente é praticar a palavra. O que é praticar a palavra? Se você sabe que mentira é pecado, por que você continua mentindo? Se você sabe que mentir é pecado, por que você continua enganando as pessoas? Por que você está pregando errado? Por que você está ensinando errado? Se você sabe que caluniar é pecado, por que você está caluniando as pessoas? Se você sabe que é errado ter essa amante, por que está com ela? Se você sabe que é errado prostituir, por que está tendo esse namoro de prostituição? E não casa. Se você sabe que o vício é pecado, por que você continua fumando e bebendo e falando que é servo de Deus? Toma vergonha na cara. Levar uma vida em santificação é largar o pecado, é abandonar o pecado. E se você não conseguiu largar, pelo menos reconheça que você precisa largar. Não fica pregando aí que não tem nada a ver, não. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Reconheça a sua fraqueza e vem ficar pregando que não tem nada a ver. Reconheça que você precisa ser liberto. Deus vai agradar mais se você reconhecer o seu erro. Não quer ficar pregando bobagem para os outros aí. Você que tem que incentivando os outros a separar e casar de novo. Você que tem que incentivando casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher. Você vai pagar por isso! A eternidade está logo ali! Faz o que você quiser fazer. Mas um dia você vai fechar o olho. A alma vai sair do seu corpo. E você vai dar conta para Deus. Deus não fez homem para casar com homem. Deus não fez mulher para casar com mulher. Para de pregar isso é mentira. A eternidade está logo ali. A eternidade está logo ali. 2 homens não formam família. 2 mulheres não formam família. Deus criou Adão e Deus criou Eva. Instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Para de pregar esse falso amor. Para de pregar essa mentira. Para com isso. Para com esse negócio. Vive a verdade. Pratique a verdade. Para de pregar mentira. Para de praticar mentira. Para de falar que é crente. Para de falar que é servo de Deus. Sendo que você é anticristo. É mentiroso. Mentirosa. Está aí pegando o dinheiro do dízimo. O dinheiro da oferta, do patrocínio, comprando um carro de luxo, roupa do ano, viajando com o dinheiro da igreja, com o dinheiro dos pobres coitados. Para com isso! Para com isso! Você vai pagar por isso. Se não se arrepender. Próximo versículo. Romanos 12, 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí, irmãos. Apresentai os vossos corpos como sacrifício puro, suave e agradável a Deus. Você quer usar essa sainha curtinha, mas não pode. Se você acha que vai fazer um sacrifício para me usar a sainha curtinha, então para. Faz esse sacrifício que vai agradar a Deus. Para de usar essas roupas indecentes. Deus quer o seu corpo vestido decentemente. Para de andar de qualquer maneira e falar que é crente, falar que é servo de Deus, servo de Deus. Para com essa mentira. Para de viver isso. Para de levar uma vida de qualquer maneira e ficar falando que ama a Deus. É mentira. É mentira. Como pode um esposo falar que ama a esposa se ele trai ela? Como pode a esposa falar que ama o esposo se tem amante? E como pode você falar que ama a Deus se você tem um pecado como seu amante? Como pode você falar que ama a Deus se não quer fazer a vontade de Deus, se não quer praticar a vontade de Deus? Como pode você falar se tem um casamento com Deus se vive em constante adultério com o pecado? É como um casamento. O esposo não pode falar que ama a esposa se ele não é fiel nela. E a esposa não pode falar que ama o esposo se não é fiel a ele. Você não pode falar que ama a Deus se você não é fiel a Deus. É um mentiroso. E uma mentirosa. Andar com Deus é fazer a vontade de Deus. Ter a verdade de Deus dentro de si. É praticar a verdade de Deus. Amar a Deus é agradar a Deus. Assim eu encerro o curso de doutrina essa noite. Convido todos a se colocarem de pé.